Moi boas tardes, noites, e moitas gracias por permanecer aquí e aguantar ou estar nesta parte da mesa redonda do debate, que as charlas de hoxe seguramente pola tarde terá ou ten xerado. Para dinamizalo un pouco e facelo fluido, se lles parece ben, podemos facer o seguinte: facemos unha pequena reflexión xeral, inda que eu teño que disculpar que non estuve en algunha das conferencias porque tiña antes outro compromiso. Temos, Rebeca mo decía, unha hora límite que é as 8:15 como moito, polo tanto, procuraremos que as sesións e as intervencións sexan o máis ordeadas posibles. E despois, sobre todo, pediríamos unha cousa, que cada un de vostedes que se vai a intervir se identifique previamente para que así poida constar o nome a efectos de actas de memoria do Consello, porque este tipo de cousas cada vez teñen máis valor, non só é facer unha mesa redonda, senón que é tamén facer unha reflexión dende un colectivo, dende uns individuos que son os que ao final conviven e reflexionan sobre o patrimonio e traballan sobre el. En ese sentido, eu quería facer unha reflexión que ao mellor pode servir de xeito inicial para o debate, e que é un pouco a idea do mesmo, que era un pouco facer unha valoración de como todas estas iniciativas, estes proxectos, van a ir ou van a conducir a unha revalorización do patrimonio cultural, vencellados cas fortalezas, vencellados ca ralla, e, sobre todo, cales son os beneficios, os acertos de todas estas políticas e cales son tamén os erros, aquelas cousas das que temos que aprender unha vez recorrido, polo menos, parte do camiño. Comento isto porque, no fondo, moitas veces, e sobre todo cando somos académicos, tendemos a facer algo que é moi operativo para nós, pero que realmente non é práctico. É diferenciar claramente o que é a parte da investigación, o coñecemento, por un lado, e a parte da xestión, polo outro. Dun xeito que podemos conseguir facer que avanzamos nun dos eidos e abandonamos realmente outro. Eu penso que o proceso de valorización do patrimonio dentro desa cadena lóxica do patrimonio ten, lóxicamente, que levar aparellado todo. A xestión ten que estar en cada un dos niveis, dos eslabóns que aparecen dentro desa cadena lóxica de investigación, recoñecemento, conservación e protección do patrimonio. E a min hai un tema que cada vez me preocupa máis, veño do mundo da historia da arte, ao mellor eso pode sorprender un poquinho máis porque vivimos noutro mundo menos apegado ao terreo. É o feito do papel que a cidadanía ten que xogar neses procesos de recuperación do patrimonio. Comentábase un pouco na conferencia de Luís Fontes que esa participación ciudadana é fundamental para que ese patrimonio da fortificación de Valença se manteña vivo, a percepción que esa cidadanía ten do que é o seu espacio vital e do seu territorio. Rebeca comentaba, e estou seguro que o comentou, que un dos grandes problemas das fortalezas é tamén o seu grado de abandono, que no fondo acaba mostrando tamén a indiferencia da población sobre eses bens. No ámbito da cartografía pasa algo igual, créanse territorios artificiais de fronteira que permanecen cando hai unha identidade común moi cercana entre un lado e outro da fronteira. Eu, levando o meu terreno, no caso de Valença, sempre me sorprende o mesmo cando un chega a Fortaleza, o primeiro núcleo polo que accede, a Fortaleza Nova, atópase ca imaxe de Santo Otonio. Claro, para calquera de vostedes Santo Otonio non é ninguén, ou non ten un valor especial, pero é curioso que Santo Otonio é un santo obispo que ten vencellamento estreito ca catedral de Tui, e que no fondo é un santo que se recupera no século XVII por mor da contrarreforma, xustamente por un proceso de globalización onde a fronteira non existe porque existe algo superior, que é esa reforma católica da Igrexa que fai que ideolóxicamente
se unifique. E aí vai quizáis a miña pregunta para os tres en primeira instancia, se pode responder, e despois se podemos reflexionar sobre eso, que sería hasta que punto o patrimonio debería ter como un obxectivo último, neste caso, mencionábase a través desa proposta do patrimonio da humanidade de construccións fortificadas da raya, si o patrimonio debería ter como obxectivo final conseguir a disolución absoluta da fronteira. É dicir, si realmente debería chegar un momento en que as fortalezas non fosen unha liña defensiva ou unha liña de separación, senón simplemente como os engranaxes dunha cremalleira, é dicir, algo, porque ademais non están unha, eso a min enseñou o Rebeca, non están unha frente a outra, senón que están moitas veces lixeiramente separadas, co cal o que van facendo é como esa cremalleira que acabaría suturando un país ou un territorio concreto. E outro aspecto, así se aparo, porque senón eu teño tendencia tamén a falar bastante, sería saber si a forma de implicar a sociedade, por exemplo, no caso de Valença, que é unha sociedade que ten moitos produtos dentro do mesmo espacio, porque Valença é un gran recurso. É un recurso arqueolóxico, un recurso cultural, é un recurso turístico, é un recurso económico, é un recurso arquitectónico. Ese recurso poliédrico, no fondo, ten moitos produtos que teñen que coexistir para funcionar correctamente, pero hai un recurso que eu creo que é fundamental, que é a población que vive, convive en torno ao ben e dentro do ben. E saber un pouco que labores se están facendo para que o proceso non sexa só un proceso de precipitación, é dicir, que a concienciación de que o patrimonio chega de arriba, chega dunha institución, dunha administración, xa sexa municipal, autonómica ou estatal, e hasta que punto se está intentando fortalecer que esa concienciación sobre o patrimonio veña por capilaridade, é dicir, suba dende abaixo, dende a sociedade, hacia arriba, que é o que vai a garantir realmente que a permanencia dese patrimonio está aí máis aló das inversións que se podan dar en cada momento. E con isto eu paro e traslado as dúas preguntas ás partes correspondentes e, por suposto, lles invito a que empecen a participar. Quen quere empezar? Sim, posso começar eu. A questão de se o património pode contribuir para a abolição das fronteiras. Um pouco isso. Julgo que o Filipe Criado Boada amanhã vai falar exatamente sobre isso, é o título da participação dele, mas eu julgo que sim. O património e depois neste caso particular das fortificações abaluartadas, está em todo o mundo, na sua forma, digamos, arquitetónica, e foi justamente para difundir-se a partir do século XV para XVI, e está na Ásia, está na América do Sul, está na América do Norte, está no norte para a Europa, está em África, quer dizer, vista assim, vista como uma criação humana, da cabeça, do gênio humano, este património pode justamente servir para promover esta percepção de que o mundo é de nós todos e não é só de alguns. E as fronteiras eu aceito por uma razão operativa da organização da vida económica, a gente tem que limitar a fronteira, a minha casa é a minha casa, eu sei onde é que termina, fora da minha casa, se acontecer alguma coisa, é o meu vizinho que tem que tratar. Portanto, a fronteira, no sentido de organização do espaço, tem que existir. Porque nós próprios impomos limites no nosso quintal, é uma característica cultural dos minhotos e julgo que dos galaicos, cercam tudo, metem limites a qualquer pequeno bocadinho da sua propriedade. Nós próprios, na nossa vida cotidiana, nós arrumamos com os sapatos aqui, arrumamos ali, e se os nossos filhos vêm pôr os sapatos deles aqui do lado de cá, nós dizemos, não, os teus sapatos é do lado de lá, este espaço é meu, não é? Aquele bocado do sofá para ver televisão é meu, aquele ali é do filho e aquele é do outro. Portanto, nós construímos fronteiras e limites. Isso faz parte do modo de nós nos organizarmos. Isso não tem que significar exclusão, não tem que significar fronteira como separação, como bloqueio. A fronteira, e neste caso o património, serve para afirmar
a fronteira como espaço de ligação, não é? Este digamos que é um desejo, porque a realidade com frequência desmente estes nossos desejos e depois julgo que, enfim, alguns aspectos culturais interferem nisso. São conhecidas as ações dos radicais islâmicos, por exemplo, contra as imagens do Buda no Afeganistão, os roubos em Palmira pelo ISIS. Nós próprios, em determinadas épocas, tratámos mal para o nosso património, não é? Eu tenho na minha memória um sarcófago medieval que foi usado pelos próprios monges do convento de Pitões das Júnias, do mosteiro de Pitões das Júnias, como pia na cozinha. Portanto, as percepções que nós temos também vão variando. Agora, que eu acho que o património, este caso particular das fortalezas, todos os outros, deve servir, ou melhor, eu na minha atuação procuro subordinar as coisas que faço a essa ideia de que este mundo é fantástico, que bom que eu possa conhecer o mundo e circular pelo mundo e, portanto, deve contribuir para a abolição das fronteiras neste sentido, digamos, negativo que a fronteira possa ter, e o património é um instrumento poderosíssimo para promover essa união entre as pessoas, reivindicando as suas próprias diferenças, porque o nosso abaluartado é diferente do abaluartado francês, do italiano, do holandês, mas ele está em todo lado, está em todo o mundo. Nós temos as soluções das fortificações abaluartadas em Portugal, têm umas partes que são genuinamente portuguesas, invenção dos engenheiros militares portugueses, mas tem aquilo que é a influência dos engenheiros militares italianos, franceses, holandeses, etc. Portanto, as próprias fortalezas são a expressão desta globalização. E, portanto, se pensarmos assim, o património é um instrumento e deve servir para a abolição das fronteiras, absolutamente. A outra questão, da necessidade, que eu acho que é absolutamente fundamental, de a categorização do património como algo que é um bem classificado e a conservar e a valorizar, ou parte da sociedade, ou então não existe. Não é? Eu tenho essa convicção. Portanto, eu acho que a própria patrimonialização é um conceito cultural, não é? E a cultura é a expressão da sociedade. Portanto, se a sociedade não reconhece o património, não é património. Eu costumo usar uma expressão que me ajuda nestas reflexões, que é, se um problema não tem solução, então não há problema. Okay? Portanto, se a sociedade não reconhece um determinado bem como um valor patrimonial, então não há valor patrimonial. Okay? Portanto, a valorização patrimonial é uma construção nossa cultural. E, portanto, ou nós a impomos por decreto, raramente funciona, ou há uma elite culta que impõe alguma valorização, e em momentos da história isso foi assim, mas também há o processo inverso em que parte, digamos, de baixo para cima, e é a população, quanto mais instruída, mais capacidade tem de reivindicar, e aqui é uma espécie de, vou usar uma expressão que vou que entenderão, de pescadinha de rabo na boca. Portanto, é a população, a sociedade que de baixo para cima pede e de cima para baixo, portanto, e depois as coisas sustentam-se por si só. Não é? Quer dizer, se houver capacidade, quanto mais instruída for, mais reivindica. Quanto mais estudarmos o património, produzirmos conhecimento e o transferirmos, mais instrução a gente consegue. E, portanto, há aqui um aspecto que me parece nisso que é fundamental, que é a investigação, a produção de conhecimento. E depois a outra componente, que também me parece que é fundamental, que é a difusão do conhecimento. Esses são, para mim, são os dois pilares, digamos, da valorização patrimonial. Investigar, conhecer, produzir conhecimento sobre os sítios, sobre os bens, sobre
tudo o que é necessário para a nossa qualidade de vida e depois transferir esse conhecimento, disseminar. E hoje vivemos uma época absolutamente extraordinária, que é os recursos tecnológicos que se nos oferecem, que podemos ter acesso a toda e qualquer informação, desde que a disponibilizemos, desde que tenhamos capacidade crítica de recolher informação e de a usar, digamos, para a construção das melhores soluções, daquilo que a sociedade em cada momento entender que é a melhor solução, não é? Porque eu não tenho a pretensão nem a estultícia de estabelecer o que é bom para a sociedade. Neste momento eu dou o meu contributo. E depois há os outros agentes todos, que todos eles dão o seu contributo. E se houver convergência, as coisas conseguem-se. Se não houver, é porque a sociedade não quis. Eu, desse ponto de vista, não sou, digamos, pregador da verdade, muito menos em relação para o património. Não é? Eu acho, por outro lado, acho que a sociedade neste momento está sedenta de conhecimento e de usar o património para encontrar algum equilíbrio e para encontrar alguma esperança no futuro. É dos poucos momentos que eu identifico em que a história parece que pode servir para qualquer coisa. Não é? Pode servir para nós, olhando para trás, fazendo a história e percebermos porque é que vivemos o momento em que vivemos e que podemos depois para escolher o caminho. Depois desta exposição, eu acho que não há muito mais a acrescentar. Da minha parte, eu sou menos otimista. Eu acho que as fronteiras se vão manter. Aqui a discussão é que tipo de fronteira. Porque não há uma fronteira. Há várias fronteiras. Por aquilo que vou percebendo, os senhores militares querem a fronteira dentro. E não abdicam dela. Mas também a existência da fronteira, mesmo que seja essa dos senhores militares, não tem assim tanta importância quanto isso. É uma fronteira de papel que existe nos mapas. As pessoas que são, de facto, quem faz a paisagem e, portanto, quem faz o território, estão pouco importadas com a existência dessa fronteira. Portanto, isto é para dizer que não há fronteira, que as fronteiras não são de exclusão, nem são de retenção, dentro desta organização que nós tentamos criar aqui na Europa, supraestatal, que é a União Europeia, que é uma belíssima ideia, e é pena não estar a funcionar bem, mas é uma belíssima ideia, de união de povos. Isto tudo coexiste com fronteiras, não precisa de as anular, até porque se nós anularmos as fronteiras, este património também deixa de fazer sentido. Perde expressão, não é? Porque ele só existe por causa da fronteira. Agora, não precisamos é de criar fronteiras como esta dos Estados Unidos da América e o México, mas mais como a dos Estados Unidos com o Canadá. Fluídas, abertas. Eu acho que isto não há problema nenhum para quem vive, por exemplo, na Europa Central ou Ocidental, e portanto também não deve ser um problema para nós, aqui no cantinho ibérico. As pessoas, eu acho que já não colocam esse problema, já os seus mapas mentais cada vez menos têm a linha marcada e muito menos fortificada. Portanto, acho que esse problema, apesar das fronteiras, não será um problema maior. E quanto à segunda questão, eu não sou de todo a pessoa mais indicada para responder, mas parece-me que o património não pode ser transformado, neste caso o património, no caso concreto das praças, das fortalezas ou da praça de guerra, não pode ser transformado em parque temático para turista, porque nada no território faz sentido sem as pessoas. As pessoas que vivem lá. E, portanto, elas é que devem ser convocadas em primeiro lugar para perceberem as suas necessidades, os seus anseios, e a partir daí é que devemos construir esta ideia de uso do património para elas, em primeiro lugar. E depois para os outros também, claro.
Bueno, eu vou tentar ser brevísima por se alguén quere facer unha pregunta. Con respecto ás fronteiras, eu concordo cos dous. Creo que as fronteiras ademais son importantes porque, en certo modo, marcan o que cada un de nós somos como pobo. A fronteira entendido como o límite do noso territorio. Pero sí é certo que eso non ten por que supoñer que se son unha fronteira impermeable, non? Ten que ser unha fronteira que permita a unión, a construcción e espazos de convivencia e de transferencia de moitos valores, non? Entón, non creo que sexa malo que non existan fronteiras, pero creo que non poden ser calquer tipo de fronteiras, como decía Luís Moreira. Con respecto ao que vai falar a mañá Felipe, xa mandou o resumo e dixo que non é posible. A nosa pregunta que lle facíamos non era se é posible que existan patrimonios, a pregunta que lle fixemos é posible que existan patrimonios sen fronteiras, pero no sentido da xestión, que era un pouco como plantexábamos esta mañá. Como facemos para xestionar, porque ao fin e ao cabo a raya, como comentaba antes Luís, é o espazo que está entre unha fortaleza e a outra, non é un límite. Entón, todo ese espazo onde temos relación transfronteirizas, mezclanse moitas cousas de lingua, de cultura, de economía, de moitos elementos, é un espazo singular e hai que promovelo, potencialo. E con respecto a relación co patrimonio da sociedade co patrimonio, eu concordo totalmente. O sea, xa intentaba decir antes na miña charla, nós podemos coñecer algo, pero se ese algo non se xacciona como patrimonio e non se fai ademais dende a sociedade, non ten sentido ningún. Para que algo sexa un elemento patrimonial ten que ser sancionado como tal. Eu, nese sentido, por unha parte, son moi optimista, porque son moi optimista por natureza, e creo que vamos no bo camiño. Pero tamén creo que a relación da sociedade coa patrimonio é tremendamente complexa. E casi hai unha relación da sociedade co patrimonio como comunidade existe, non? Hai uns meses, en maio, Luís Fontes estivo aquí comentando o seu traballo no Val do Terba, no Parque Arqueolóxico do Val do Terba, e creo que unha realidade excepcional que ten sentido porque precisamente unha comunidade ten unha relación increíble con ese val, co patrimonio, pero eso non se dá en todas partes. Eu poñía o caso do forte, da vegetación do forte de San Lourenzo, porque para mí é algo moi simbólico, é dicir, ali había unha relación dunha comunidade con un elemento patrimonial. E ese elemento patrimonial estaba, de certa maneira, cuidado, porque a comunidade facía ali unha serie de actividades. No momento en que eso pasa a ter outro réximen de propiedade e impoñemos certas cousas desde arriba, sin contar con esa sociedade, rompe esa vinculación da sociedade con patrimonio e o que pasa é que investes moitos cartos, pero co tempo eso morre, o sea, empreza a crecer a maleza no sentido do abandono. Ahora ese proceso estáse revertindo, non? Con un novo proxecto e parece que sí que se está contando coa cidadanía. Pero no caso, por exemplo, para min do Miño, claro, no Miño hai non sei cantos concellos, xa non lembro se son 7, 8, e o mesmo do outro lado hai menos, porque sí que é certo que sodes menos minifundistas, en certo modo que nós, pero sí que son un montón de concellos dun lado e de outro, son un montón de realidades, de partidos políticos, de intereses, e eso conleva relacións distintas en cada sitio co patrimonio. Pero eu creo que, como comentaba Luís antes, é importante o tema da investigación, é importante o tema da difusión, pero para mí tamén é importante ese proceso intentar dende abaixo, incluso nos procesos de investigación, facer participar a cidadanía. De momento que, desde os primeiros momentos da fase de construcción de coñecemento, participen nesa construcción de coñecemento, porque creo que teñen que aportar e porque creo que é o que vai contribuir
a xerar procesos de patrimonialización. Alguna pregunta? Por favor, identifíquese cando lle den o micro. Boa noite, son Emilio Ucha, un humilde estudioso da historia da política. Vamos a ver, sobre o plantexamento que fixo o moderador respecto da participación cidadana na conservación do patrimonio. Precisamente eu esta mañán, nunha das mesas que houve, plantexei a uns dos participantes o tema da culturización que a mocidade teña no oído da conservación do patrimonio. En referencia a algo que decía el respecto de que en concellos pequenos, por exemplo, pois notase polo despoboamento precisamente ese problema, esa carencia. Non me contestou abertamente, non sei por qué, pero bueno, o que latía, o que latexaba da súa resposta é que efectivamente pois hai ese problema. Entón, eu penso que sería importante que esa culturización, como se dixo por algún dos asistentes á mesa, empece dende abaixo, pero dende abaixo sempre que teña unha proxección dende arriba, é dicir, hai que estimular. Entón, a dúbida que a mí me asalta é precisamente se ese tipo de estímulos se produce dende a propia, digamos, das propias institucións. Hai unha cousa perfectamente clara por lo que vamos visto nesta tarde, por exemplo, que se puxeron respecto da parte portuguesa e da parte española, da parte de Tui. Evidentemente, a diferencia abismal en canto a conservación. Eu penso que é o exemplo que se pode, digamos, esgrimir precisamente para reducir esta falta de interés por parte da cidadanía e esa necesidade de que se estimule ese tipo de interés. A Moreira teño un plantexamento directo, vamos a ver. É por tratar o tema do efecto militar no tema da fronteira, non? Penso que non se debe desdecir absolutamente ni sacar importancia ao tema. Penso que a fronteira, en concreto a participación portuguesa no sentido da fronteira a través dunha cadea de castelos, etc., ten un senso que non é simbólico, dende meu humilde punto de vista. Eu entendo que é perfectamente legítimo ese sentimento de defensa do propio, non se pode desbotar precisamente ese tipo de cousas. Non vou facer de abogado do demo, evidentemente, non teño ningún interés, eu non son militarista, nin nada que se lle pareza, pero quero plantexar esa cuestión, é dicir, non se pode tampouco desbotar ese dereito que ten un país, sexa precisamente para establecer os seus límites, a denominación dos romanos. O tema dos marcos é evidente. Entón, a cuestión puntual que lle quero plantexar a Moreira, por algo que dixo, síguense facendo eses controis anuais respecto das beiras do Miño por parte do exército portugués. Síguense facendo. Sim, o controle da fronteira faz todos os anos. Cal é o sentido dese feito? Cal é? Que é o que latexa precisamente para que eso se faga? O sentimento de defensa, o sentimento de defensa do propio, Atualmente é só uma questão de soberania. Só. E é, de momento, ou melhor, o controle da fronteira faz-se em dois planos. No plano político e civil é feito pelos municípios, do lado português e do lado espanhol, e há uma ata assinada pelo alcaide e o presidente da Câmara português, que ambos, ou em conjunto com vários, atestam que a fronteira não fugiu do seu lugar. E depois há, anualmente, também um encontro entre as comissões mistas, a Comissão Internacional de Limites, assim que se chama, que está sujeita ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos Exteriores, não sei como se chama, em Espanha, e os militares, que fazem parte, e não só os militares, quer o Exército de Terra, quer a Marinha, porque há uma raia úmida, que também atestam justamente que a fronteira não se mexe. E de 6 em 6 anos,
ou melhor, anualmente, mas isto demora 6 anos a percorrer os 1.200 quilómetros de fronteira, os militares vão fazendo a manutenção dos marcos, porque há um incêndio e eles também se destroem, porque alguém construiu uma estrada e quem esteve a operar a máquina não prestou atenção e derrubou, ou porque, e eu vou partilhar esta história muito rápida, estive há pouco reunido com o coronel diretor do Centro de Informação Geoespacial do Exército Português, que me dizia que na última campanha de verificação da fronteira, porque eles sabem onde é que estão os marcos, exatamente, havia um marco que devia estar ali e não estava. E o marco era um cruzeiro antigo, que não estava ali, mas tinha de estar em algum lado. Andaram a perguntar de um lado e do outro, até que depois num café e depois de umas copas de cerveja, talvez, alguém foi dizer às escondidas ao militar português que sabia onde é que estava o marco e estava na aldeia vizinha, que alguém tinha recolhido para pôr o marco, que era um cruzeiro, no meio da praça da aldeia, porque ficava ali muito mais bonito do que no meio da serra. E a comissão mista lá teve que voltar a pôr o marco no sítio. Mas é só uma questão de soberania. Não há, de momento, nenhum problema militar, nem mesmo em Olivença. Mas eu não queria falar disso. Ben, eu quería preguntar, pensando mesmo na implicación da cidadanía no patrimonio, claro, a cidadanía ten tamén que percibir que a conservación e a valorización do patrimonio ten rendementos tamén para eles, non? Entón, que sensibilidade ou que disponibilidade habería para un complexo Tui Valença que actuara conxuntamente neste sentido? Por poñer un exemplo que sería fácil, digamos, mesmo pola proximidade e pola vinculación histórica entre as dúas. Eu julgo que, teoricamente, nenhum. Não é? Eu julgo que as dificuldades são de ordem jurídica, institucional, porque não está regulado na legislação portuguesa. Enfim, há as eurocidades, Valença Tui, Chaves Verim, mas isso é uma figura que juridicamente ainda não está consolidada. Não é? É uma ideia, é uma vontade, é um mecanismo, por vezes, para ir buscar mais alguns dinheiros à União Europeia, mas depois não tem uma tradução objetiva e digamos que não tem um suporte jurídico formal. Essa é uma dificuldade, porque isso implicava negociações entre o Ministério dos Negócios para Estrangeiros e o Ministério dos Assuntos para Exteriores. Por outro lado, há situações em que eu julgo que a questão da identidade cultural ainda pode interferir, digamos, nessa construção de uma cidade que nem é galega e que nem é portuguesa, não é? Ou que não seria. A Eurocidade, Valença Tui, que identidade cultural é que tem, não é? Se do lado galego reivindicam uma identidade galega, podem ter a certeza que do lado português vão reivindicar a identidade portuguesa. E, portanto, ou se constrói uma nova entidade cultural galaico-portuguesa, não é? E eu, por exemplo, só para quem entenda a dificuldade que se possa ter, que é uma dificuldade do nível, digamos, de formulação da identidade pré-histórica. Eu, por exemplo, nunca digo luz ao brasileiro ou luz ao espanhol, porque isso é uma formulação. A Lusitânia, que aparece nos mapas, é uma formulação basicamente a partir do século XVI, do Renascimento e da identificação de Portugal com a Lusitânia, o que é um paradoxo historiográfico. O próprio nome, Portugal, não tem nada a ver com a Lusitânia, tem a ver com Portos Calais, não é? E, portanto, está a ver já a complexidade em determinados níveis, depois de nomear, de dizer as coisas,
tem que haver um mecanismo que, neste caso, fosse neutro e não suscitasse essa oposição de identidades culturais. Este é parece, digamos assim, um nível mais nebuloso, digamos, da coisa. Do ponto de vista técnico, há a questão jurídica, depois julgo que poderá haver alguma diferença que ainda existe ao nível, por exemplo, da economia. Como é que se regulava? Uma botija de gás, o combustível, a gasolina, em Tui é mais barata do que em Portugal. Como é que eu faço essa transação económica? Onde é que eu pago impostos? Pago impostos em Portugal ou pago impostos em Espanha? Não é? Portanto, tudo isso tinha que ser regulado. E isto traduzido também para o tratamento em conjunto da questão dos valores patrimoniais, etc, etc. Portanto, enquanto não houver essa capacidade de, neste caso, eventualmente uma legislação europeia se sobrepor às legislações regionais ou nacionais, dificilmente me parece que haverá. No limite, há projetos conjuntos, mas eu fico com uma parte do dinheiro, tu ficas com uma parte do dinheiro. Eu faço a minha obra aqui, tu fazes a tua obra ali. E, portanto, mais fácil seria que o projeto de intervenção pudesse tratar a mesma cabeça, pudesse tratar um lado e pudesse tratar outro. Digamos que o mesmo, vamos supor, planear as estruturas rodoviárias, não é? Elas são planeadas do lado português até à fronteira e são planeadas do lado espanhol por espanhóis, depois do outro lado da fronteira. Os engenheiros são muito mais orientados para os objetivos e facilmente acordam em que eu vou fazer passar a estrada por aí e vocês vão engatar a estrada aqui. E, portanto, resolvem muitíssimo bem para o problema. Do ponto de vista cultural, acho que não é assim tão fácil. Porque depois, qual é as manifestações religiosas? Do lado de Tui estão vinculadas às práticas de Tui. Do lado de Valença estão vinculadas às práticas de Valença. Quer dizer, a maneira de celebrar para o intrudo, apesar de haver algumas semelhanças, não é exatamente igual. Há festas que são valorizadas mais de um lado e festas que são valorizadas mais do outro. O Santo Eutónio é reivindicado do lado português como sendo o primeiro santo português e não é reivindicado assim do lado galego. Portanto, estão a ver, haveria que... Agora, pode e deve dar-se passos para uma integração cada vez maior e uma interdependência. E quando isso, se for percebido que de facto uma não pode viver sem a outra, aí as coisas conseguirão naturalmente fazer-se. No atual quadro político, eu acho que não é possível ir mais depressa do que se está a ir. Não é? Temos a Euro-região, temos o eixo atlântico, já há relações de acima do Alto Minho com a Xunta da Galiça, há o problema do diferente nível de interlocutores, não é? Vocês têm um governo regional eleito, legitimado por eleições, digamos, democraticamente. Nós temos uma entidade de gestão regional, que é a CCDRN, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, que não é eleita. Os próprios autarcas, os municípios, eles próprios têm uma relação ambivalente entre a estrutura da administração central e depois o governo central e, portanto, com quem é que eles falam, com quem é que não falam. Portanto, primeiro teria que se resolver esses diferentes níveis de responsabilidade política para a gestão do território. E aí sim depois tinha que se encontrar um equilíbrio, uma equivalência, e então aí julgo que seria possível. Alguna pregunta máis para rematar? Se non, facemos unha pequena reflexión. Perdón. Ben, eu só un pequeno comentario porque a min hai algo que sempre me crea así moitos problemas cando se fala de patrimonio. Sempre me preocupa moito agora a palabra patrimonialización, porque moitas veces leva un proceso de mercantilización
de turistificación. Entón, ás veces, defensa do patrimonio sí, pero patrimonialización como, non? Porque eu penso, por exemplo, en centros históricos como Porto, Lisboa, todo o que está pasando, pero tamén penso en cuestións como as do Entroido, que hai unha empresa por trás que está a facer desfiles de máscara ibérica e que está a mercantilizar, non, a cuestión do Entroido. Entón, ás veces hai ese confronto coas propias comunidades, porque o dir algúns entroidos de Trás-os-Montes, claro, esos ven como unha oportunidade para a súa aldea de temos unha pequena entrada de diñeiro, damos a coñecer a aldea, pero por outro lado se están vendo sometidos a procesos de turistificación que están por momentos a destruir ou a modificar de unha maneira bastante evidente ese patrimonio. Entón, para mí, a veces é un problema de como se xestionan eses procesos de patrimonialización, non? E era un pouco ese comentario. Sí, a ver, eu creo que unha cosa é un proceso de patrimonialización e outra cousa é a turistificación, ou polo menos deberían ser cousas distintas. Claro, o problema é que moitas veces van parellas, o problema é que moitas veces convertimos o patrimonio en algo que non debe ser, non? E aquí mesmo en Santiago temos ese caso en pleno proceso. Eu, cando me refiro a un proceso de patrimonialización, é aquel polo cal decidimos, tanto dende a xestión do patrimonio, desde as administracións públicas, que ao fin e ao cabo son as que sancionan algo como patrimonio, pero tamén dende a sociedade, que debería estar dentro dese proceso, e de feito pode estar, cando sancionan un elemento que consideran como identitario, vense esa material ou vense esa inmaterial, como patrimonio. Eso é un proceso de patrimonialización, que pode ser un proceso de abaixo a arriba, de arriba a abaixo, horizontal, inducido, solicitado. Temos moitísimos casos en Galicia, non? Podemos poñer o caso da Ribeira Sacra, que é un, podemos poñer o caso de Santiago, os camiños de Santiago, que é outro. É dicir, hai elementos que se reivindican socialmente como patrimonio e hai outros que veñen impostos desde arriba. Eso é un proceso de patrimonialización. O uso que se faga dese patrimonio é outra cousa. Pero cando nos sancionamos algo como patrimonio, ten que levar aparellado un plan, dependendo do tipo de ben, un plan que regule a xestión dese patrimonio. E unha das cousas que debería regularse é o turismo. Claro, se nos estamos convertindo o centro de Santiago, entre comillas, nun parque temático, primando certos valores sobre outros, facendo perder a súa realidade, botando a xente do casco histórico. Eu creo que o caso de Valença é bastante significativo, porque a xente sigue vivindo ali, o sea, e non é un proceso imposto desde fora, é algo que surdiu, que mantívose e que ademais é o que fai que Valença se manteña como tal. Aquí o estamos convertindo noutra cousa. Entón, creo que deberían ser procesos distintos. Si é certo que moitas veces, claro, eu pregúntome ás veces, e non vou utilizar ese exemplo, vamos poñer que nos decidimos iniciar un proceso de incoación de Vic das minas de Casallo, que é un tema que tratamos aquí en algún tal. Por que vamos facer eso? Porque queremos convertir as minas de Casallo nun parque de patrimonio, ou porque consideramos que é un elemento senlleiro e identitario de un momento concreto da nosa historia recente que queremos poñer en valor e que queremos que non se perda. Eu podo intervir? Sí. Xa temos que ir rematando porque interviño e un retomo ao final, se lle parece. Simplemente unha pequena postilla acabo de escutar respecto do tema do turismo, non? Claro, é que, en fin, eu non teño nada que defender, non teño intereses encontrados, ni moito menos, ni persoais no tema, salvo o ser un cidadán de Santiago que gusta de ver a arte de Santiago. Pero claro, eso plantexa un certo problema. Tampouco podese patrimonializar, valga a redundancia, o patrimonio por os cidadáns da cidade. Tampouco se lle pode impedir a xente que veña de turismo pois que recoñeza e que coñeza Santiago. Se limitamos ese tipo de cousas baixo a beiro de que eso pois é unha fonte económica, etcétera, e eso de alguma maneira se está cortando, entramos en certa contradicción. Simplemente unha reflexión que quería deixar.
Sí, eu estou, efectivamente, o sea, nos non podemos impedir, porque é algo que nunca se fixo, pero que sí que non podemos permitir é que eso bote a xente de Santiago. E iso é o que está pasando aquí en moitos outros lugares. Cambiou o modelo económico da cidade, cambiou... Sí, cambiou. Eu creo que sí, están pechando moitos negocios que antes había en Santiago porque cada vez hai máis tendas de souvenirs. Entonces, antes tiñamos un modelo económico que está mudando porque a realidade de Santiago está mudando. Do mesmo xeito que hai moitas vivendas, esta mañán se puso cantos, me parece que aquí hai 800 pisos destinados a Airbnb. E antes había pisos para estudantes, entonces é un modelo de... Claro, hai unha... pero non tan... Non, pero eu creo que hai un problema que empezaba, era por onde empezaba o debate, se les parece, non sei se podemos seguir 10 minutos máis ou non. Que diga Rosario, pero creo que nos pechan aquí dentro... Vale, pois, bueno, logo debateríamos logo. Pois eu o pecharía facendo tres reflexións moi rápidas a carón do que se dixo. Por un lado, hai unha cuestión que cada vez está máis asumida no patrimonio, que o patrimonio ten que ser, o comentaba Luís antes, un proceso de recoñecemento por parte da comunidade da súa memoria colectiva, dos seus avatares históricos e daquelo co que se identifica. Esa é a primeira base. O patrimonio vai existir sempre que existe unha comunidade que o identifique. Hai outro problema que a mellor habería que empezar a meter na cabeza de todo o mundo. Unha cousa é o recurso patrimonial, que é o que nos atañe a nós aquí, e outra cousa é o produto cultural. O produto cultural é un produto que se vende, pero tamén os produtos hai que vendelos con responsabilidade. A mellor o que hai que poñer é como no alcohol, consúmase moderadamente. O problema dos recursos patrimoniais é outra cousa, que pensamos que son permanentes cando son recursos que tenden a extinguirse, porque os consumimos como produtos. Eso é outro problema. O que pasa moitas veces, o que comenta Rebeca, o que pasa no carnaval, moitas veces é que eses produtos acaban consumindo boa parte do patrimonio, incluso acaban fagocitando aqueles outros elementos que son identitarios do patrimonio, pero que ao mesmo tempo non son recoñecidos. Luís o comentaba sobre o tema do contrabando. Podemos acabar facendo da Fortaleza de Valença, que non creo que sexa o caso, un valor patrimonial de carácter arquitectónico de primeiro orde e, nese proceso, omitir unha línea de memoria que sería a parte do contrabando. E todo isto, dentro dun proceso casi de economía circular do patrimonio, pasa por unha cousa moi importante. Para evitar que alguén que crea un produto cultural chega a explotalo de tal forma que agote o recurso, ao final o que é necesario en todos os procesos de xestión é un proceso de educación ou ensinanza patrimonial, que é o que falta, basicamente. Eu, cando falo con meus alumnos, sempre fago a mesma reflexión. É moi preocupante que dende a Carta de Atenas de 1931 a Carta de Cracovia do 2000 e as cartas posteriores, a da Valeta de 2010, sempre se faga a última referencia nos dous últimos artículos que son a difusión e a educación sobre o patrimonio. Se levamos máis de 80 anos tendo que recordar nas leis que a educación e a difusión son as pezas básicas do patrimonio, é que algo falla. E o que está fallando é, lóxicamente, esa falta de conciencia dun ensino patrimonial que permea toda a sociedade. O Bilmetal, a parte económica, lóxicamente, é moi tentadora, pero para eso están os xestores. Ese é o punto onde realmente habería que centrar o tema. É dicir, unha cousa é unha xestión responsable, porque eso habería que definir o que é xestión, pero a xestión é unha acción positiva con uns obxectivos estratégicos e con unha planificación. E se collemos boa parte dos produtos culturais que se explotan aquí, incluída a cidade de Santiago, si hai xestión, dubido a veces que sexa positiva. Non teño claro que teña obxectivos precisos e moitas veces a planificación tampouco funciona ben. Funciona moi ben a planificación dos anos santos, pero pouco máis. Eso é o que sería un consumo responsable dos produtos culturais que van a carón de un recurso patrimonial.
Non sei se hai algo que... Bueno, Rebeca di que hai que acabar. No, é que Rebeca manda. Vale. Vamos quedar aquí. Moitísimas gracias a todos pola participación e polo debate. Obrigado.